E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Volta o primeiro versículo novamente. E ordenou o Senhor Deus a quem? Olha o detalhe: ao homem. Deus não tinha feito a mulher ainda. Deus falou com Adão. Então, por isso Deus disse ao homem: então comerás de toda a árvore do jardim livremente. Passa, por favor. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, quando você, aprenda uma coisa: se você quiser decifrar a vida, se você quiser entender a si mesmo e o mundo, você tem que voltar lá no Gênesis, voltar lá no começo. A Bíblia, a palavra Gênesis quer dizer começo, né? Assim como na matemática, quando você vai se lembrar, quando começava a fazer aquelas contas, né? aquelas equações compridas na escola, e X, e A, e B, não sei mais o que, você fazia e no final o resultado dava errado. Você olhava lá a resposta atrás do livro e, poxa, eu errei, não é essa a resposta. Aí que você tinha que fazer o quê? Voltar no começo. Espera aí, isso aqui está certo, isso aqui eu sei que está certo, onde é que eu errei? Aí você tinha que identificar o erro para poder então resolver o final. Na vida é a mesma coisa. Para você resolver sua vida, você tem que voltar ao princípio, voltar lá no Gênesis. Quer dizer, se você quiser entender o mundo, entender a vida, você tem que voltar lá no Gênesis. Mas, enfim, isso é uma dica. Voltando aqui para a situação do casal, vamos entender aqui, vamos voltar, vamos fingir que nós éramos uma mosca ou um pássaro lá no jardim do Éden, quando Eva acabou de comer do fruto que ela não deveria ter comido. E aí, quando ela comeu do fruto, ela procurou seu marido e levou o fruto para ele também. E ele então teve uma escolha a fazer. Ele teve uma decisão. Porque quando ele viu que a mulher, a esposa, tinha comido da árvore que Deus tinha falado para ele que eles não deveriam comer, então ele tinha uma escolha. Ele poderia ter reagido como? Falado: Eva, o que você foi fazer? Eu não te falei que o pai disse que você não deveria, nós não deveríamos comer dessa árvore. O que você fez e agora? Ele poderia ter ficado espantado, chocado, pego a mão dela e falado: vamos lá falar com o pai. Sim ou não? Poderia ou não poderia? É razoável imaginar isso? Não é irrazoável. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Por que Adão não fez isso? Mas ao contrário, decidiu também comer do fruto, como ela tinha comido. Eu não sei quanto tempo demorou para ele tomar essa decisão, mas não é difícil imaginar que ele deve ter pensado assim: vou perder a minha esposa. Vou perder, ela vai morrer. Porque Deus tinha falado: o dia que você comer, você vai o quê? Vai morrer. Ele deve ter pensado assim: eu vou morrer, ela vai morrer. Eu vou ficar sozinho de novo. Eu vou ficar sozinho de novo. Então, a estilo Romeu e Julieta, digamos assim, né? A estilo Romeu e Julieta: bom, já que você vai morrer, eu vou morrer também. Se você vai me deixar, então eu vou junto com você. A estilo Romeu e Julieta, ele foi lá e comeu também do fruto, e assim, junto com ela, cometendo a primeira traição contra Deus. Quer dizer,
Ele escolheu a mulher acima de Deus. Mas o que isso nos ensina, entre tantas lições, o que isso nos ensina sobre o erro que muitas pessoas cometem na vida amorosa? É exatamente este que Adão cometeu: colocar o cônjuge, a pessoa amada, acima de Deus. Acima de Deus e acima dela mesma. Ela é tão carente, ela não consegue se imaginar sem aquela pessoa, ou ficar sozinha, não confia que Deus vai suprir isso de alguma forma, que ela é capaz de trair a ela mesma, trair Deus e colocar a pessoa acima de si mesma. E o que acontece quando a pessoa faz isso? Ela sofre. Tudo que você coloca, que nós colocamos no lugar de Deus, aquilo vai nos fazer sofrer. Aquilo ou aquele alguém vai nos fazer sofrer. Eu estava pensando, né, Deus tinha dado para Adão aquele presente. Ele fez a Eva para ele. Né? Ele não fez a Eva porque ele queria, eu vou fazer também uma mulher. Não, ele fez para ele a Eva. Tirou do lado dele. E quando ele traiu a Deus, quer dizer, foi muito doloroso. E é isso acontece mais vezes do que a gente imagina. Às vezes a gente nem sabe. Às vezes você não sabe. Você pensa assim, não, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas você só vê isso de verdade a partir do momento que você começa a olhar as suas atitudes, né, com relação a Deus e com relação àquela pessoa. Porque quando a Eva, né, foi lá pegar do fruto, ela teve toda uma conversa, né, e tem ali os detalhes, e que a serpente falou, o que ela falou e tal, né, teve toda uma conversa. Agora, quando chegou para Adão, a Bíblia só fala assim, aí Adão tomou. Quer dizer, não teve nem uma resistência ali. Quando você ama uma pessoa, né, mais do que a Deus, você é capaz de fazer qualquer coisa por ela. Você é capaz de não vir à igreja. Não, porque a minha esposa, ela não estava passando bem, não veio. Você é capaz de se magoar facilmente, porque Deus fala, perdoa, mas você não se importa com o que Ele fala. Você se importa com essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui me magoou, essa pessoa aqui falou assim comigo. Então, eu vou ficar com mágoa. Quer dizer, ela vem em primeiro lugar. Ela está acima de Deus na sua vida. As pessoas fazem qualquer coisa pelo relacionamento. Elas caem em pecado. Sabe? A pessoa sabe que não pode ir para a cama antes do casamento. Ela sabe disso. Ela sabe que Deus fala sobre isso. Mas ela pensa assim, não, mas... Sabe como é que é, né? A gente tem as necessidades. Então, ela não valoriza o que Deus diz, ignora o que Ele falou e faz o que ela quer com aquela pessoa. Então, é muito mais comum isso. Esse problema de Adão aqui, eu diria que a maioria das pessoas no mundo comete. Porque você trata Deus assim como se Ele, sabe, fosse sempre estar aí. Deus está ali, não vai sair. Ele vai sempre perdoar, Ele vai sempre me aceitar de volta, Ele vai sempre entender. Deus entende, Deus sabe por quê. Ele viu que eu era fraco, Ele viu que a gente precisava. Quer dizer, a pessoa fica dando um monte de justificativa com relação a Deus. Ela faz isso em relação a Deus, mas em relação ao relacionamento, ela não aceita. A pessoa com quem ela está traindo a Deus, tudo bem. Mas se trair a ela, é um problema. Sabe? Então, é mais comum do que a gente gostaria.
E quando eu falo, né, quando a gente tinha os problemas de casamento, eu não traí a Deus completamente, porque tem aí uma ordem, né? Você tem Deus, você e a pessoa. Como Deus fala lá, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, eu amava Deus acima de todas as coisas, mas aí eu amava o meu próximo mais do que a mim mesma. Não como a mim mesma, mais do que a mim mesma. Isso aí também é um problema, né? Por isso Jesus deixou esse mandamento. Coloca para mim em Mateus do 22, capítulo 22, a partir do 36, por favor. Mateus 22, a partir do 36. Diz assim, alguém perguntou a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quer dizer, o primeiro grande mandamento, você tem que amar a Deus acima de tudo e todos. Acima de tudo e todos. Quer dizer, foi o antídoto para aquilo que Adão fez lá, Adão e Eva fizeram lá no Éden. Eva colocou a sua cobiça, o seu desejo de comer daquela árvore, de conhecer o bem e o mal e ser igual a Deus, ela colocou isso acima do que Deus havia falado. Então ela amou mais ela mesma. Não amou nem Adão, amou mais ela mesma. Antes de Adão, antes de Deus. E Adão depois amou Eva mais do que Deus também. Quer dizer, então ali entrou o pecado. Para corrigir isso, primeiro grande mandamento. Se você quer voltar para o jardim do Éden, você tem que manter, primeiro grande mandamento, amar a Deus acima de toda coisa. Todo o teu coração, toda a sua alma e todo o teu pensamento, quer dizer, na cabeça, na mente, você tem que entregar o coração, o sentimento, mas também o pensamento. E de toda a tua alma, quer dizer, a sua vida, você tem que entregar toda a sua vida para Deus. E continuou dizendo, este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu só posso amar o meu próximo à medida que eu amo a mim mesmo. Primeiro eu amo a mim mesmo, para depois amar o meu próximo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o primeiro mandamento, Deus primeiro. Segundo grande mandamento, amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Quer dizer, eu tenho que me amar primeiro, para depois poder saudavelmente amar uma outra pessoa. Porque como eu vou amar alguém se eu não me amo? Eu não sei o que é amor. Eu vou colocar a pessoa acima de mim, então eu vou causar um problema para mim. Como foi o que a Cristiane fazia, ela me colocava acima dela mesma. Aliás, isso não é só uma capacidade que nós temos, não. Isso é o normal. O normal do ser humano é colocar alguém ou algo acima de Deus, no lugar de Deus. É o normal. É normal que a pessoa coloque, seja a mãe, seja o pai, seja o filho, seja o namorado, a esposa, seja o dinheiro, o trabalho, o sucesso, o que for. A pessoa passa a viver para aquilo ali, ela faz a vontade dela. A vontade dela, então, porque ela não está nem aí para a vontade de Deus, mas sim para dela, aquilo que ela passa a servir como o seu maior desejo, se torna o seu Deus. E ali vai degringolando, o trem descarrilha a partir desse erro aí. Então, quando você resolve essas questões fundamentais aqui, você volta ao estado original do jardim do Éden. O estado original, que é você ter um casamento, uma vida amorosa, que é o mais próximo do céu que você vai ter na terra. Bom casamento é isso. Eu vejo, porque hoje nós vivemos isso, um bom casamento
é o mais próximo do céu que você vai ter na terra. A terra tem lugares maravilhosos, né? Tem lugares paradisíacos, assim, naturais, montanhas, mares, ilhas, sabe, florestas, tem lugares assim paradisíacos. Mas você vai lá sozinho, tira uma foto, quer logo voltar para casa, sim ou não? Você quer logo voltar para o seu AP, na zona leste, na zona sul, seja onde for. É ou não é verdade? Porque você sai daqui todo motivado, vou viajar para tal lugar, tá? E chega lá, você não vê a hora de voltar. É ou não é verdade? Assim é. Mas eu digo, quando você tem um bom casamento, meu amigo, aí tudo é diferente. Aí você pode estar no AP no Brás, você pode estar no AP lá no Caribe, num hotel lá no Caribe, o que for. O que importa é isso aqui, que você tem um pedacinho do céu aqui. Você tem o paraíso novamente, você tem a presença de Deus novamente dentro do seu casamento. É isso que Deus quer para você. Quer dizer, num mundo conturbado, num mundo de perturbação, o seu lar é um pedacinho do céu. É exatamente o que Deus idealizou, né? Ele idealizou isso, né? Quando Ele criou o casamento, né? Ele idealizou exatamente isso. E o homem foi e estragou tudo. Então, hoje as pessoas não conhecem o que é um casamento, não conhecem o que é, porque, né, tem às vezes até maus olhos com relação ao casamento. Não, eu nunca mais vou me casar. Nunca mais eu quero isso para mim, né? Porque as pessoas não conhecem o que é casamento. Então, no lugar de Deus ali, tem algo ou alguém. Quem? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Quem é que está ali? Ou o que está ali? Aquele lugar não é daquela pessoa, nem daquilo. Aquele lugar é de Deus. E se Ele não está ali, você vai sofrer. Solteiro, coloque isso em prática, porque você está na melhor posição para praticar isso, porque você ainda não escolheu a pessoa. Você pode acertar-se primeiro com Deus, sozinho. É mais simples você acertar isso quando você está sozinho. Você não depende de ajustar, trabalhar em problema de relacionamento. Você está sozinho, então você resolve o seu problema com Deus primeiro. E quando você for escolher uma pessoa, esse tem que ser o critério número 1. Qual o relacionamento que essa pessoa tem com Deus? Não importa se as outras coisas, os outros critérios, todos eles estão lá com um X na caixinha. Olha, perfeito, tem isso, tem aquilo outro, é bom, educado, boa família, bom pai, boa, bonita e tá. Não importa. Mas se a primeira caixinha não tem vida com Deus, não adianta nada o resto. Você vai sofrer. Porque essa pessoa não tem Deus em primeiro lugar na vida dela. Então essa coisa que é primeiro na vida dessa pessoa vai estragar teu casamento. Deu para entender? Você tem uma escolha. Ou você crê nisso, ou você não crê. Você pode ouvir o que a gente está falando e falar assim, bispo, aí o senhor colocou o padrão lá em cima, o senhor colocou a régua lá em cima, não vou achar ninguém desse jeito, já está difícil. Sem esse padrão, agora com esse padrão eu não vou achar ninguém mesmo. Aí é que está. Você crê nesse Deus ou você não crê? Porque quando Deus viu Adão sozinho, ele quis fazer alguma coisa a respeito. Então, se você honrar a Deus, você pode ter certeza que Ele vai trazer, Ele vai preparar essa pessoa para você. Amém? Não baixe os seus padrões. E aí você vai começar certo.